Olha, mas o pobre não tem um segundo de paz, o pobre. Não tem. Eu tava onde? Eu tava longe da treta. Aí o que vocês fazem? Vocês trazem a treta até mim. É isso que vocês fazem. E a culpa disso aqui é de quem? Mila Marcilli. Culpada. Declaro você culpada, Mila Marcilli. Mas como diria o samba, não deixa a treta morrer, não deixa a treta acabar. Então vamos lá, vamos pegar a treta. Não, mas eu tô de brincadeira, tá? Eu tô zoando. Hoje eu não acordei pra treta. Hoje eu tô paz e amor, já meditei, já alinhei meus chakras. Então vocês não vão desalinhar os meus chakras. Mas eu queria, falando sério agora, pontuar só uma coisa em relação a isso aqui. Não exatamente sobre a adoção, porque o que eu já tinha para falar sobre isso eu já falei e a minha opinião e a da Mila são muito parecidas. Mas sobre a caridade. É realmente muito triste que a visão das pessoas sobre o que é a caridade seja tão limitada, tão restrita a esse ponto aqui. Caridade é para quem quer ajudar pessoas necessitadas. Olha só, primeiro que ajudar uma pessoa necessitada, quando você tem condições de fazê-lo, né, é a sua obrigação, tá? Esse é um dever cristão. Você tem a obrigação de ajudar o seu irmão que precisa. A caridade, por sua vez, é algo que vai muito, mas muito além disso. Vai muito além de você dar esmola a uma pessoa que pede no sinal, a você oferecer um prato de comida a alguém que está com fome, muito além. Uma vez eu assisti uma aula do padre Paulo Ricardo, né, uma direção espiritual, onde ele falava sobre esse assunto. Na verdade, ele falava sobre um negócio chamado engenharia espiritual. O que é essa engenharia espiritual? Essa engenharia espiritual nada mais é do que construir um edifício na nossa alma. E esse edifício ele tem 3 andares, que são compostos pelas virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. De forma muito resumida, só para dar uma contextualizada mesmo, a fé é a base de todas as outras virtudes, né? A fé é o terreno, é o solo onde você vai plantar as sementes das outras virtudes. Ou seja, dentro dessa engenharia espiritual, né, dentro desse edifício que a gente precisa construir na nossa alma, esse edifício de virtudes, a fé, ela é a estrutura, é o pilar que vai sustentar esse edifício. E ainda seguindo na analogia do edifício, a caridade seria então a cobertura, aquela piscina maravilhosa, aquela vista do pôr do sol, né, que é onde a gente precisa chegar. Mas a gente não consegue muitas vezes, por quê? Porque a gente é miserável, porque a gente é falho. E aí, a gente não consegue alcançar a caridade. Para a gente chegar lá, a gente precisa de uma escada, de um elevador nesse edifício. Essa escada, que pode levar a gente até a cobertura, né, no caso até a caridade, é a virtude da esperança. É por meio da virtude da esperança que a gente consegue conectar a fé e a caridade. E a esperança, como lindamente diz o padre Paulo Ricardo nessa aula, é a pressa de amar a Deus. E essa pressa de amar a Deus, ela não tem o foco no amanhã, né? Você não mira o seu olhar para o futuro, mas para o alto. E o que é que está lá no alto? Exatamente, a caridade. Então é muito complicado você reduzir a caridade a um gesto como esse. Ah não, caridade é ajudar quem precisa. Não necessariamente, tem muita gente que ajuda quem precisa e não é caridoso. Afinal, se você ajuda alguém com uma motivação egoísta, como por exemplo, satisfazer o próprio ego, sentir-se bem, mostrar aos outros que você é bondoso, não existe caridade alguma aí, muito pelo contrário, é o oposto da caridade. Inclusive o próprio Jesus orientou os seus discípulos que fizessem o bem com uma reta intenção, afinal é isso que importa, né? Mas enfim, voltando ao ponto da caridade. O que é que precisa ficar claro nessa conversa? A caridade é amor, é o esquecer-se de si mesmo e amar a Deus de forma sobrenatural, a Deus e ao próximo. Caridade não é filantropia, caridade não é solidariedade. Isso aí é Criança Esperança, Teleton, né? Lar Doce Lar do Caldeirão do Hulk. Caridade é outra coisa, Flor. Caridade tem um significado infinitamente mais profundo do que aquele que você conhece. Então, assim, é muito importante entender o que é a caridade para não
fazer essas confusões malucas aí que muita gente faz, né? Ai, não, adoção não é um ato de caridade, porque caridade é dar esmola. Você não faz ideia do que é nem adoção e nem caridade, primeiramente. E aí, se você quiser, se você tiver interesse, né? Você, na verdade, é qualquer pessoa que esteja assistindo esse story, eu sugiro que comece lendo o que São Paulo escreveu, né? O louvor à caridade na carta aos Coríntios. Lá você encontra uma bela explicação do que é a caridade, tá? Então, sugiro que você leia. Inclusive, eu gosto muito da parte que ele fala o seguinte: ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, sem a caridade, de nada valeria. O que, de fato, só prova que caridade não é simplesmente ajudar as pessoas necessitadas, né? Mas é amar de forma sincera e sobrenatural a Deus e ao próximo, e fazer aquilo que ele espera que a gente faça.